Olá, eu sou Jamile Botelho e nós somos do The Best Podcast, onde os melhores se encontram. E hoje nós temos o prazer, a honra de receber aqui essa lenda, né, gente, que vai contar pra gente, assim, em detalhes, como funciona o Samba Rock Fest em São Mateus e região. Nós estamos com o Antero, gente. O Antero, ele é uma pessoa que realiza realmente sonhos, né? Porque ir no show de Zé Ramalho é um sonho. Fala pra gente, Antero. Muito obrigada. Eu agradeço, é um prazer estar aqui com você, Jamile. É uma honra estar aqui participando desse podcast seu. Tá? Eu ficava vendo os podcasts e falei, pô, será que eu não vou nunca participar? Não, eu falei, tem que ir lá. Obrigado pelo convite, tá bom? E estamos aí para contar, né, umas histórias aí de São Mateus, né? Eu que sou de Vitória, vim para cá para lançar o Colégio Nacional em 1999. Era para ficar um aninho só, eu estou aqui há 26 anos, né, praticamente. E virou minha terra, minha cidade. Então, nada mais justo que criar um evento, né, chamado Samba Rock Festival. Que legal. Ô, Antero, deixa eu te perguntar. Você sempre foi o Antero do Samba Rock? Você acabou de falar, né, que você veio montar o Colégio Nacional. Conta pra gente um pouco da sua história. Né? Você comentou aqui nos bastidores, gente, que o bastidor é muito legal. Podia soltar uns bastidores de vez em quando, né, Lucas? Tô falando aqui com o meu sócio, né? Que você já foi até jogador, né? De futsal. Sim. Conta pra gente aí, quem é Antero? Então, Emily, eu vim da família, né? Com eu e mais 7 irmãos. Uhum. E Vitória é minha cidade, né? Que eu amo tanto, Vitória. E na época eu joguei futsal há muito tempo, em Vitória joguei pelo Saldanha da Gama, né? Antigamente futsal no Espírito Santo era muito forte, era disputado pau a pau com o São Paulo, Rio Grande do Sul, que eram os maiores times da época. E em 1991, né? Logo ali, pertinho, o Saldanha fez um fato histórico, né? Foi a única equipe não só de futsal, mas uma equipe mesmo conjunta a ganhar um título brasileiro no Espírito Santo. Nós disputamos ter uma final na época com a General Motors, né? Que tinha nada mais nada menos que Fernando Diniz, que hoje foi ter a seleção, hoje está técnico do Vasco. Zé Elias jogou no Corinthians. Era a base da seleção brasileira na época e o Saldanha sagrou campeão. E nessa geração minha, quem jogou comigo na época foi Pierre, né? Que foi o maior goleiro da história do beach soccer, né? Nacional. Tinha o Buru, que foi eleito várias vezes melhor jogador do mundo de beach soccer. Então, assim, era uma geração muito forte. Aí eu com 20 anos, novinho, eu tinha um problema sério de rins, acabei parando de jogar, me aposentei e comecei a ir pro lado de eventos, isso em Vitória ainda, né? Uhum. Então, assim, eu na época, Vitória era uma febre, os bares, né, em Vitória, eram casas que tinham shows, sempre banda de rock, né? Tinha um famoso bordel em Vitória, que era uma das maiores casas noturnas que tinha em Vitória. Aí quando eu falo pro pessoal assim, conheci minha esposa no bordel. No bordel. Né? Que eram os maiores Como bares. Como é o nome da sua esposa? Andreica não foi no bordel. Foi no bar. Num bar. Foi maravilhoso. E tinha uma banda chamada Flashback, onde eu empresariava na época, né? Que tocava só os anos 70 e anos 80. E um vocalista da Flashback hoje, que tocava na época, né, que é o Beto Luque, ele é o vocalista da banda Rádio Táxi. Que legal, que é Beto Luque. A banda que, inclusive, lançou aquela música Eva, né? Que a Ivete Sangalo se consagrou, né? Através dela, né? Então, assim, Vitória sempre foi um berço do rock, né? E ali eu sempre apaixonei. Eu fui criado, né? Anos 70, eu tinha 6, 7 anos, minhas irmãs mais velhas, meus irmãos. Então, eu cresci ouvindo rock, ouvindo anos 70, anos 80, de outra volta. Sua veia é rock and roll. É rock and roll, não tem jeito. E fala pra mim, qual é a sua relação? A gente vai, né? Eu gosto muito de trazer convidados que eu não preciso ficar perguntando. Adoro. Mas eu quero que você me conte qual a sua relação com o Fabrício. O Fabrício do Planet esteve aqui e eu sou completamente... Flávia, apaixonada por vocês. Eu amo Fabrício e Flávia porque eles trouxeram para São Mateus o que a gente gosta, né? Tudo bem que eu sou eclética, né? Como é que a mulher falou lá? Epilética. Eu sou eclética. E, assim, gosto de sertanejo, né? Mas o rock, gente, ele é poético. O rock é eterno, né? Eterno, não tem jeito, né? Não tem jeito. E assim, qual a sua relação com o Fabrício e a Flávia ali, com o Planet mesmo? Então, o Fabrício é meu irmão, né? Fabrício e Flávia, nós te amamos de paixão também, sabe? Um carinho enorme, ele sabe muito bem disso. Eu até me sinto muito honrado, porque o único dia que o Planet fecha
nos É o sábados, dia. quando tem o Samba Rock. Que né? legal, Então, hein? assim, eles são parceiros demais e sempre que eu posso também tô levando eventos para ele lá. O próprio Edu, né? Porque o cantor agora é porque Edu ele Couto, abriu o Jota Quest, né? Aí quem vai abrir agora vai ser... Vai ser a banda Chip Parafina, que é uma banda que tá estourada em Vitória, já Eu abriu até o show pra repostei, mim. Já abriu o show pra mim do Biquíni Cavadão, então assim, o pessoal vai curtir muito, o repertório todo voltado, e eles são muito engraçados no palco, né? Então eles interagem com o público, né? eu lembro, eu fui no Biquíni Cavadão, aquela banda foi realmente excelente, fantástico. Pantera, vamos tocar, então vamos embora. Vem pra cá, o Edu Couto teve que vir no dia 25 de abril. Mas o Fabrício, assim, é parceiraço. Eu, quando comecei a fazer show aqui em São Mateus, eu comecei, por que pareça, né? Isso em 99, quando, primeiro ano meu aqui em São Mateus, no Colégio Nacional, quando lançamos o colégio, aqui ninguém fazia mais evento. Eu via conversas, né? O pessoal, São Mateus não pode fazer mais evento. Existiu Maria Tequila, né? Muito tempo atrás, que não funcionava ali onde é hoje o... Do lado do Caramelos. Onde é Aquários, né? Ali era Maria Tequila, né? Aí eu falei, vamos fazer uma festa? Eu e o Andrei, vamos fazer uma festa? Eu era adolescente nessa época. Com certeza. Eu era adolescente, eu era novinho, me lembro tinha 20 e poucos anos naquela época. Eu era adolescente. Então, e aí a gente decidimos fazer uma festa. E todo mundo se assustou, porque São Mateus não tinha mais evento, não tinha mais festa. Eu lembro que eu cheguei aqui, o pessoal se encontrava ali na pracinha do Rincão. Eu falei, gente, não, tinha o isso aqui? famoso 8 da pracinha do Rincão, né? Ali. Você só fazia o 8 ali na pracinha do Rincão. Era um ponte, né, dessa cidade. Então aí resolvemos fazer uma festa, e foi um sucesso a festa na época, os alunos nacional, do Colégio Nacional todos foram e tal. E aí pintou a ideia de fazer uma festa do Cafona. Primeira festa do Cafona nós fizemos, o Ouro Negro, né, tava desativado. E acabou que para esse evento foi feita uma loucura, logística, uma festa do Cafona. Não é mentira não, eu realmente me lembro de adolescência da festa do Cafona. Foi, que nós trouxemos para lançar a festa do Cafona em São Mateus, nada mais nada menos que Falcão. Caramba, então, assim, que foi uma legal! festa maravilhosa. Eu lembro que... Traz Falcão de novo? Traz Falcão de novo? Não, ele me fez passar uma vergonha na época, Mentira, né? Porque conta eu tive pra que ir gente. pro palco pra anunciar, né? Que tava lotado, nunca vi tanta gente. O pessoal comentava, né? Que não sabia que o Ouro Negro cabia tanta gente, Tanta gente, né? E todo mundo que entrava ganhava um pão com, como dizem, mortandela e um copo de quisuque, né? Quisuque. E foi assim, uma festa maravilhosa. E no início, pessoas que estavam com medo de ir de festa fantasiado, a caráter, né? De cafona mesmo. Chegava na porta, quem não ia, olhava todo mundo de cafona, voltava, botava a roupa, voltava. E aí o Falcão, de dois esperando ele entrar no palco, aí ele, pode anunciar. Aí eu fui lá anunciar, com vocês, Falcão! E cadê os gravados? Nada de aparecer, ele ficava rindo lá atrás, ficava ali. Sério? Aí foi maravilhoso que legal. o evento, né? Foi fantástico. Ali começou mesmo a gente... Você não tem vontade de voltar com a festa do Cafona? Então, aí nós fizemos, foram 3 edições, né? Aí a última, eu percebi que o público não deu aquela... Que foi até a Simoni, mais, né? foi a Simoni do Balão Mágico na época. E eu percebi que o pessoal não estava abraçando tanto, porque foi o Falcão, depois vieram as Paquitas, depois veio a Simoni. E o pessoal estava aderindo mais a festas dos anos 60, 70, né? Aí o pessoal começou a aderir mais. Né? Eu trouxe até na época, que foi o Elvis, que era o cover Elvis, oficial do Elvis do mundo inteiro. Trouxe pra cá, pra São Mateus. Foi todo mundo da caráter dos anos 70. Foi lindo o evento. Trouxemos The Fevers, né? Que foi, nossa, top, hein? Aí foi no CEP, no ginásio do CEP. Aí depois o pessoal começou a parar um pouco de ir a caráter. Aí foi quando eu fazia os bailes do CEP, mas só baile de rock, né? E aí eu decidi criar o Samba Rock. Aí começou a história em 2016. E o Samba Rock que está completando 10 aninhos. 10 anos, 16 shows. 16 shows. E eu falo agora com o Jota Quest, nós praticamente fizemos as maiores bandas de rock passaram por aqui. Né? Começamos em 2016 com o RPM, com o Paulo Ricardo. Foi o último show da história do RPM, foi aqui. Depois acabou de vez, né? Aí veio a morte do PA, o baterista. Depois que a Avon também, já tinham brigado todo mundo, mas aí acabou o RPM. Aí depois, em 2017, veio Biquíni Cavadão, que foi tendo Master. Primeiro foi no antigo... kart, né? Kart indoor ali perto do CEP. Tá ali, foi ali, caiu um dilúvio um dia. Sério? E o engraçado é que foi o maior evento que tinha feito até então, em São Mateus. Eu tive muito medo de confusão, sabe? Por isso que a gente tenta fazer eventos para que a família compareça, participe e evite confusões, né? E aí eu lembro que tinha uma escada que subia em direção como fosse um lounge, né? E eu de costa, e quem abriu o show na época foi o Dr. Silvana, que cantava dos anos 80, Silvinho Blau Blau e aquela turma dos anos 80. E aí todo mundo dançando, curtindo, e caiu chovendo. Quando eu subi a escada, eu tava de costa pro palco.
eu vi aquela multidão, aquela gritaria. Eu falei, pronto, briga. Aí quando eu viro, que eu olho, o vocalista, Dr. Silvano Cícero... No meio da galera? Não, ele no palco lá, com quase 200 quilos, tira a camisa toda, fica só de negócio, e o povo ficou doido. Aí foi aquela festa maravilhosa. Que legal, E hein? mais engraçado, que não vou citar nomes aqui, jamais. Jamais. Mas assim, as mulheres da sociedade, pessoas que eu sou fã de carteirinha, médicas, dentistas maravilhosas, todos com salto na mão, descalço, na chuva. Aí você vê que aí olhar pra mim, realmente... Antero, que vergonha. Eu falei, não, doutora, dança mesmo que vale a pena. Porque foi uma geração maravilhosa, né? Foi, né? Não é a sua, né, do pessoal aqui, é tudo mais novo, mas a geração dos anos 80 foi a geração que o pessoal ia pra curtir. Cara, não tem confusão, né? Antero, eu acho que essa geração ela é eterna. Sim, Foi o que a gente estava falando aqui, o sim. rock é eterno. Você vai no Planet, você vai num show de rock, você não vê... Não vê confusão, confusão, tem você briga, não tem briga. Não tem nada. E você não vê idosos. Você vê a juventude, você vê a galera mesmo, você vê o jovem... E acompanhando os pais, acompanhando os pais, exatamente. Hoje, o Samba Rock hoje... Eu sempre falo o seguinte, né? Eu tive muito orgulho e prazer. Primeiro, montar o Samba Rock em São Mateus, né? Que é a minha cidade. Hoje, você vai em qualquer lugar no Brasil hoje, as bandas todas mandam para mim querendo tocar aqui no Samba Rock, né? Então, assim, virou realmente a referência no Espírito Santo, né? Hoje nós temos, sem medo de errar, não é puxa-saco, é o melhor pub do Espírito Santo, que é o pub do Fabrício, é o Planet Rock. Né? Todo mundo que eu levo lá, fala, caramba, que coisa linda. E é maravilhoso aquele lugar. Tá? O ambiente é maravilhoso, amo aqueles dois. Tá? Então, assim, maravilhoso o espaço. E eu lembro que quando eu tirei do Hotel Ibis, quando eu tirei lá do ginásio do Master, que foi aqui em Cavadão, tava ficando muito pequeno pro Samba Rock, né? E aí foi o show do Humberto Gessinger, né? Que é do Engenheiros do Havaí, nós levamos pro Ibis Style. E quando eu fui perguntar lá no hotel, com o Juliano, né? Que tomava conta do hotel, eu fui perguntar, porque jamais um hotel ia fazer com que 5 mil pessoas passassem pelo saguão do hotel. Qualquer um podia ter pego o elevador, subir. E o Hotel Ibis, que é uma franquia, né? Vamos dizer assim. E aí ligaram para São Paulo e fui autorizado a fazer esse evento lá. Foi o primeiro, então assim, vamos ver, se der certo a gente continua. E foi um evento maravilhoso, o Humberto Gessinger, foram 4.800, quase 5 mil pessoas ali dentro. E a gente sempre fala que quando tem um Samba Rock, as pessoas se produzem mesmo, vão lá pra curtir. Isso aí. Se alguém esbarrar, pede desculpa. Isso. Então assim, aquele clima a todo organização gostoso. também, né? Porque tem o lounge, aí tem o open, tem as mesas, aí tem a pista, assim. É organizado, né? Vocês conseguem realmente fazer com que seja bem organizado, seja, né? Tem segurança também, que isso é muito importante. E hoje ele é realizado no Parador. Hoje é no Parador. Que é o espaço realmente que cabe realmente o seu público, né? Maravilhoso. Mas engraçado que quando a gente fez no Hotel Ibis, tinha uma vantagem na época do Ibis, é que o hotel todo era fechado para mim. Então eram 102 apartamentos que as pessoas que vinham de fora se hospedavam no hotel e a gente até brincava, né? Pô, a galera, o seguinte, quando abriu o evento, só tinha homem lá embaixo, porque as mulheres estavam se arrumando nos quartos. Então a galera, tô lá embaixo esperando. Aí descia, né? Ficava lá todo mundo batendo papo por dia. Quem estava hospedado no hotel, chegava meio-dia, aí via passar de som, encontrava com um músico no meio, né? O próprio Dinho, né? Do Capital Inicial, doutor o Piva, né? Ele é o neurocirurgião, né? Piva. Ele é apaixonado, é roqueiro assim, de mão cheia, né? E tem uma história que saiu muito tempo atrás dele, quando ele foi fazer, não sei se foi mestrado na Europa, ele foi com um CD do Capital Inicial só na mala. Então ele não saía, não fazia nada lá, só ficava ouvindo aquele CD do Capital Inicial. E chegou até a estragar o CD. E nessa ocasião nós contamos lá ele encontrou com o Jim lá e contou a história. Aí no meio do show, o Jim perguntou, quem doutor, aquele médico? Aí subiu lá e foi aquela festa. Então assim, é aquele clima gostoso, sabe? Você encontra todo mundo conhecido. E o mais engraçado é que quando o show do Skank, por exemplo, que foi em 2019, foi o show antes da pandemia, quando acabou o evento do Skank, no domingo de manhã, a gente descemos do hotel, para poder ver como estava tudo certinho, devolveram pra gente 28 aparelhos celulares. Quer dizer, quem esquecia na mesa, perdia, devolvia lá. Então, assim, é um evento que eu falo com maior prazer. Não, eu deixo a minha bolsa em cima da mesa ali. Não tem. Eu não tô falando pessoa humilde, não, porque graças tem muita gente humilde que vai lá e curte. Tô falando vagabundo, no sentido da palavra. Porque ele sabe que lá ele vai encontrar juiz, promotor, delegado, muitos policiais, são pessoas do bem. Então, o cara não vai querer bancar o engraçadinho no Samba Rock. São 10 anos, né? E nunca teve uma briga, nunca teve uma confusão no Samba Rock. E nem vai ter. Espero que continue assim sempre.
é. Porque o povo vai curtir. Você já teve alguma situação... Eu ia tocar nesse assunto, né? Da pandemia. Uhum. Primeiro, eu quero saber de você o seguinte. São quantas edições por ano? É um só? Não, era uma, né? Era até 2018. Depois que 2018, foi primeiro foi o RPM, depois veio o Biquíni Cavadão, depois o Humberto Gueski. Até essa terceira edição, era eu mais 3 sócios. Só que chegou uma hora que o sócio ficava meio assim, eu falei, não, vou continuar. Eu não vou, é meu sonho, vamos embora. Você trabalha sozinho? Você tem sociedade? Não, o Samba Rock é só eu mesmo, eu e minha esposa mesmo, que fazemos parte. Nós temos vários amigos. Parceiros de vendas, né? Temos parceiros. Pô, tem um amigo meu que tá comigo há anos, desde o início, que é o Fabrício Gava, que é meu braço direito ali, me ajuda pra caramba, meu parceiro. Até aqui um patrocínio. Que legal. É meu parceiro. E tirando o Fabrício, pô, também tem o Alex, da BF Eventos, também que foi meu sócio, né? Os 3 primeiras edições, né? Então, assim, meu parceiro também desde sempre. Tem Pedrão, cara, que é louco, cara, meu sócio também sempre tá comigo nos eventos. Então, assim, eu tenho muitos parceiros, sabe? Patrocinadores. Te ajudam, a Supernet mesmo, nossa senhora, né? Então, assim, se eu for falar aqui, quantas pessoas sempre ajudam, porque eu sempre falo o seguinte, sabe, Emílio, que eu não sou aquele empresário que fala assim, eu vou fazer uma festa, eu tenho milhões guardados e vamos embora. Não. Eu sempre joguei muito aberto com todos os produtores das bandas, os empresários, que geralmente quando você fecha um contrato com uma banda dessa, não é um show barato. Né? Só pra você ter uma ideia, vou botar Roupa Nova agora, o último que nós fizemos, um show desse na faixa de R$700 mil. Então, gente, assim, eu não preciso realmente perguntar as coisas que eu vou perguntar. Ele mesmo já vai falando, continua. Não, eu ia perguntar isso. Eu ia perguntar sobre custo. É porque, então, eu tô falando pode falar, sozinho, 700 mil. Mais ou menos, porque não é só o cachê, né? Envolve todo o sistema que faz o evento. E assim, eu sempre joguei muito aberto com as bandas. As bandas, geralmente, quando você fecha um contrato com uma banda, eles querem 50%, 50% um dia antes. Comigo não existe isso. E algumas bandas nem contrato a gente faz. Então, assim, foi a credibilidade que fui ganhando. Eu falei assim, eu não consigo pagar pra você, eu vou te pagar assim, assim, assim. Fechou? Fechou. E aí, é que eu falo, eu tenho sócios, eu acabei me equivocando nisso. Os meus sócios é o meu público, porque eles confiam no meu trabalho. Por isso que eu não coloco mesas para vender em site. Eu faço questão de atender e de entregar. Hoje eu tenho parceiros no Espírito Santo todo, Bahia, Minas Gerais, a galera me liga, eu quero mesa, eu quero lounge. Aí eu pego, eu entrego, faço questão de rodar todas as mesas para conhecer. Eu pergunto depois como é que foi o evento, que eu gosto de ouvir crítica também, que é muito cômodo, né? Dar um tapinha nas costas, foi maravilhoso, né? Eu gosto de ouvir. Sempre tem um mala ou outro reclamando de alguma coisa? Tem. Mas tem que ouvir, não sabe? Eu acho que é por aí que funciona. A gente tem que saber absorver as coisas, né? Porque às vezes a gente fala assim, alguém falou mal, mas tem que falar mal. E Jesus agradou a todos, então, que a gente na fila do pão, pra né? corrigir? Vamos corrigir. Tá tudo certo. Agora deixa você perguntar. Pergunta. Você, na pandemia, aí você passou para quantas edições? 2? Aí depois 2018? Aí depois começou, em 2018 começou 2, que foi em abril, foi o Humberto, aí logo depois foi o Ira. Tá. Né? Levamos. Aí foram 2 em 2. Como foi a pandemia pro Samba Rock? Olha, aí que eu tô falando. Graças a Deus, nesse sentido, tá? Que eu tô falando, quando tinha anunciado o Humberto Gessinger, né? Que seria no dia 24 de abril, se eu não me engano. E quando chegou no mês de fevereiro, eu já tinha vendido praticamente todas as mesas, pra você ter ideia. Então, assim, as mesas quase tudo vendido, tudo certinho. E aí veio a notícia em março que não podia mais fazer fechado, eventos, não tinha evento, tudo, não tinha né? nada. E aí o pessoal da produção do Beto, como foi comunicado certinho, e eu tinha que fazer esse anúncio. Só que antes de eu anunciar nas mídias sociais que ia ser adiado devido à pandemia, a gente nunca imaginou que seria tanto tempo. Eu fiz questão de ligar um por um, todo mundo tinha comprado a mesa, falando que ia ser adiado, e que eu pedi para que confiassem que ia ter o evento. E que o que acontece? Todo o dinheiro foi mandado para a produção. Né? E automaticamente, quando há uma situação dessa, a produção não manda de volta. Não devolve. É claro, se alguém quisesse, a gente dá um jeito de devolver. E 99%, ninguém, não, Tero, fica aí, pode ficar tranquilo, quando marcar, nós estamos juntos. Que coisa, então, né? Assim, que confiança. Ninguém ficou lá certinho. Nem tanto que foi em 2020, né, a pandemia, quando veio. O Humberto voltou, se não me falha a memória, em segundo semestre de 2022.
Caramba. Aí veio o primeiro, o capital inicial, né? E muita gente, às vezes, eu falei que você ia trocar pela mesa, poder trocar, mas ninguém quis trocar. Compraram a mesa do capital inicial e utilizaram depois a mesa no Humberto Gessinger em 2022. Então, assim, foi uma coisa que foi um sofrimento pra gente, que a gente nessa área, só Deus sabe. Aí imagino. eu acabei criando a rádio, né? A Sama Rock Rádio nessa época, web. É isso que eu ia te perguntar agora. Você trabalha somente com Sama Rock? Isso é o que você faz hoje, você mais sua esposa? Ou você tem outras coisas, você tem outras rendas, né? Então, nós criamos outro segmento, quer dizer. Nós criamos a Rádio Sama Rock. Hoje, a rádio hoje deve ser, tá? Até então estava em quinto, mas deve ser hoje já a quarta maior rádio web do país. Caramba! Hoje nós temos espalhado em vários lugares, né? Então é Sama Rock Rádio. Sama Rock Rádio, é web rádio. Isso. Só você acessar lá. É só entrar no site, baixar o aplicativo, né? No celular. Eu não coloco DJ na rádio, eu mesmo faço toda a produção, a parte de... Nem eu sei a sequência, porque eu gosto de ouvir novidades, né? Então são 12 músicas, 4 comerciais. 12 músicas, 4 comerciais. Sabe o que eu acho muito legal? É que quando vai ter os seus eventos assim, você vai com o Murilo lá pra rádio. Sim. Ou é o Murilo, agora é o Eli, né? Eli Boy, à tarde. De manhã é o Murilo. Aí você coloca as músicas, né? Os rocks, você escolhe, aí vocês conversam. Então, eu acho isso tão legal. Nosso, né? Era um programa que eu tenho na rádio, que é a Sama Rock Musical. Né? Então, assim, era uma hora de programação. Começamos na Transamérica, lá dentro mesmo do grupo, né? Era eu e Jota, era de 6 a 7. E assim, a noite foi muito legal, porque muita gente tomou um susto na época, porque as músicas todas passavam só aquela música dos 80, 90, só rock. Aí a Transamérica acabou, aí eu fui pra musical junto com o Murilo, né? Murilo, parceiraço. Murilo é maravilhoso. E aí com essa correria minha, acabou que eu falei, não, preciso agora respirar um pouquinho, mas volta e meia eu vou lá, a gente faz coisa, mas vamos voltar, tá? A ideia é voltar. Ah, legal. Voltar com a rádio, que o pessoal pede muito pra voltar, então a ideia é voltar, porque é muita coisa boa. Nossa, eu sou suspeito de falar, porque eu amo rock, nossa, eu sou apaixonado. Antero, você já passou alguma situação assim, que você preparou tudo, estava tudo certo, tirando a pandemia, né? Que é um caso atípico. E com o cantor, assim, você falou que te trouxe algum problema, passou mal no dia, ou não queria cantar, ou que você falou, e agora? Como que eu vou resolver isso? Então, hoje, graças a Deus... Não precisa falar nome. Não, graças a Deus, não. Sabe, assim... Não existe mais isso. Né? Eu passei um susto muito grande, mas graças a Deus, é o que eu falo sempre, sabe? Eu, quando fecho uma banda, eu fecho sempre com 6 meses de antecedência. Então, nesse período, eu tento o máximo possível conversar com todos eles. E eu sempre, quando eu contrato uma banda, aí o pessoal que me fornece som, iluminação, o pessoal de Vitória, do Rio, o próprio Silvinho Blablau, que é meu amigo particular, pessoal, né? Ele fala assim, rapaz, Terinho, cuidado aí, porque, rapaz, essa banda é assim, essa banda é assada, o cara que toma conta do palco e som, o cara é enjoado, é chato. E graças a Deus eu não tive esse problema com ninguém. Porque bom, eu tento ficar muito aberto com eles, sabe? Acho que o que eles mais percebi é que tem muita gente que faz evento e quer dar, tipo, uma voltinha. Tipo assim, na hora o cara se vê. Não, eu não, jogo aberto. Ó, eu não consigo fazer isso pra você, me ajuda, me socorre. Eu não tenho esse negócio, o que eu posso fazer? Vamos aqui. Então, assim, graças a Deus, eu sempre joguei muito aberto com todos eles. É só pra você ter uma ideia, no show do Roupa Nova, caiu um dilúvio em São Mateus, né? Tudo vendido, já tinha, acho que foram quase 8 mil pessoas no show do Roupa Nova. E sabe que o ser humano tem muita gente maldosa, né? Começou a espalhar que o show ia ser cancelado. E jamais eu cancelaria, ainda mais por causa de chuva lá. O comprador me dá o suporte, né? E o pessoal da produção chegou cedo, e chuva. E eu cheguei pro Carlão, que é responsável pela toda a parte de palco do Roupa Nova. Eu falei, Carlão, pelo amor de Deus, o que a gente faz? Pelo amor de Deus, Fantero, relaxa, vai ter o show aqui, ó. Você protegeu aqui, nós vamos fazer o show, fica tranquilo. E a chuva de vento vinha quase na metade das mesas, tudo, né? Todinha ali. E ninguém nem aí, tomando a chuva na cara. E detalhe, isso meio-dia, a produtora que estava lá com a banda, porque a banda estava em Vitória, a produção toda aqui, de montagem. E os músicos estavam em Vitória. Aí a produtora na época falou assim, Antero, ó, é o seguinte, até agora o ônibus não chegou aqui ainda, era meio-dia. A empresa de ônibus não chegou, tô ligando pro cara, ninguém atende. Aí eu desesperei, falei, como é que eu vou trazer uma... Ela falou assim, não chegar aqui, não chegar ninguém aqui, não tiver ônibus, vai ter show. Eu falei, calma, eu nem arrumo um helicóptero pra vocês. Aí eu liguei pra outra empresa que é parceira nossa, né? Vou até falar o nome aqui porque merece ouvir, que é a maior empresa hoje de ônibus e turismo, né? Que é a Malha Azul. Malha Azul. E aí eu conversei com o pessoal lá, eu falei, era um sábado, meio-dia, tinha fechado a garagem,
A Cláudia, que é parceira nossa, falando, Tera, vou mandar o ônibus agora, relaxa, vou pegar o motorista, vai buscar o Roupa Nova, vai te levar, pode ficar tranquilo. Quando ela tava no meio do caminho para chegar no hotel lá em Vitória, esse ônibus, maldito ônibus aí, tava lá embaixo esperando com o celular desligado. Mentira! Aí eu liguei pra ela, volta aí. Ela, não, volta. Então são histórias de bastidores que ninguém imagina o que a gente passa antes, entendeu? Né? E foi um show maravilhoso. É uma adrenalina, nossa, né? Foi. E quando acaba, assim, que você olha pra sua esposa, que é a... Andreica. Que você olha pra Andreica e fala... Deu tudo certo. Aí viu depois, porque ela fala assim, você é doido, você acabou um e tá mexendo no outro. Porque não tem jeito, não pode parar, né? Pode não. Mas a gente acostumou, sabe? Assim, igual o pessoal fala, né? Até porque você fica andando igual um doido pra cá. Eu gosto de sentir, eu gosto de ir pra mim, o público da pista, da mesa, do lounge, do open bar. É o mesmo. Tipo de público. Cada um escolhe o que acha melhor. O que acha melhor. Então eu gosto de rodar, eu gosto de conversar com as pessoas, sentir o que eles estão achando ali, se tem uma reclamação pra fazer, se tem algum segurança. Que eu brinco, o Kel é um dos responsáveis pela minha equipe de segurança lá do Banesco, o Kel, né? E eu falo pra ele o seguinte, que eu não tenho que pagar segurança pra trabalhar, porque eles não fazem nada no bom sentido. É verdade. Eles vivem no show, nada que eu falo e temos que separar a briga, tá? Aí vivem no show, aí eu falo assim, são pessoas maravilhosas que já aprenderam a lidar. Aí eu falo, Kel, você sabe, vai ter aquela dondoca que acha que comprou uma mesa, é dono do evento, mas tira de boa. Então é uma equipe muito bem treinada, trabalhada. Tem ele e o Hélio, né? Que o Hélio trabalha com a parte da equipe cá e o Kel com a parte do lounge. Então, assim, graças a Deus é uma coisa que a gente tenta da melhor forma possível. Que top. Pô, reclamaram comigo do show do Roupa Nova, que como é que pode um salão daquele tamanho ter poça de água? Como é que pode um evento desse tamanho não ser todo coberto? Eu falei, me fala um lugar no Brasil que tem. Brasil? Não tem. Eu falei, você vai pagar R$1.000 pra comprar o ingresso lá no estádio de Palmeiras e vai chover, vai chover na cabeça do jeito. Mas assim, a gente ouve na boa, tira na boa. Tá ótimo. E todo evento que você tem feito tem lotado, tem tido realmente a credibilidade que você merece, né? Obrigado. E assim, a gente fica muito feliz com isso, né? E me fala do Jota Quest, me fala, vai ser que dia? Então, dia 24 agora, né? Dia 24, gente, não pode perder. Um show maravilhoso. Recebi a playlist deles, né? Não posso passar. Mas assim, são 26 músicas e dessas 26 eu tenho certeza, sem errar, só tem uma música que às vezes a pessoa pode não conhecer porque é música nova, mas todas as outras fantásticas, inclusive, né? Que pra mim é a música hino da mudança da pandemia, da saída da pandemia, que é aquela música deles, né? Dias Melhores, né? Que aquela música ali realmente tem tudo a ver. Parece que ele fez tanto tempo atrás e parece que foi feito para superar a pandemia. Então, assim, é uma banda fantástica. A produção, todo mundo sabe, estão empenhados, estão muito animados. Na semana passada, que eu já estou programando para o ano que vem, né? Já vai ter novembro, tá fechado novembro já, que vai ser um showzaço, inclusive, primeira mão aqui, ó. Conta. 1º de novembro, vai trazer o Rodrigo Teaser, que ele é o cover oficial do Michael Jackson. Que legal! Hoje, o Rodrigo... Jamil, deu branco, desculpa. O Rodrigo, ele faz o show hoje no mundo inteiro, representando o Michael Jackson oficial. Então, assim, a guitarrista do Michael Jackson, o bailarino faz parte do Michael Jackson, a produção toda. Eles estiveram agora no Japão, foram mais de 70 mil pessoas no Japão, eles vão tocar em Dubai, vão tocar na Europa toda, o aniversário do Michael Jackson nos Estados Unidos, eles que fazem o show. Então, assim, é uma produção fora de série, que vai ser dia 1º de novembro. E é uma oportunidade realmente de viver o que o Michael Jackson foi. E ele canta, né? Não é dublagem, né? É dublagem. Que a gente não vive, que a gente não teve, né? Eu quero todas as horas, tô lá colada, né? Estamos todos nós lá colados, se Deus quiser. Ano que vem muita coisa boa por aí, vem muita novidade ano que vem. Estamos tentando fazer pela primeira vez na história de São Mateus uma atração internacional, uma banda internacional. Estamos tentando. Em 2020, não aconteceu por causa da pandemia. Eu tinha já contrato pré-firmado com 2 bandas que marcaram a geração inteira no mundo inteiro, que foi a banda Nazaré e o Creedence. Estava tudo programado para tocar no Summer Rock. E aí veio a pandemia, né? Então, assim, deu aquela esfriada, mas eu vou tentar fechar de verdade, porque hoje, como eu falei, né? Hoje o São Mateus entrou 100% em todo o processo que é feito no Brasil de rock. São Mateus faz parte. Na semana passada eu participei de uma videoconferência com a banda que sempre fui apaixonado, né? Que foi com o Dado Villa Lobos, né? E o André, que hoje faz parte da Legião Urbana.
estamos negociando para trazê-los aqui, então eu participei com eles lá. E o Dado falou comigo, falou assim, poxa, eu não quero ficar de fora. Porque hoje todas as bandas passaram por aqui, né? Capital Inicial, Jota Quest, Titãs, Ira, Nenhum de Nós. Tá, tudo bem, tudo bem. Você imagina. Tudo bem. E me conta do Zé Ramalho. Zé Ramalho. Onde entrou Zé Ramalho nessa história? Mas Zé Ramalho faz parte. Não, Zé Ramalho, ele é uma... Zé Ramalho faz parte. Ele é um deus, né? Assim... Então, por que acontece? O público do rock, 90% é o público da MPB. Né? Praticamente a mesma coisa. E há muito tempo, eu sempre tive vontade de trazer o Zé Ramalho pra mim. Inclusive, antes de trazer o RPM, a minha ideia era trazer o Zé Ramalho primeiro. Só que quando eu liguei na época, eu tomei um susto. Como é que é? Calma, vamos respirar primeiro. E aí... veio essa ideia, né, de trazer o Zé Ramalho pra cá. E eu sou muito assim, sabe? A pessoa fala assim, faz uma pesquisa. Eu falei, não. Se a pessoa não animar, eu vou animar a pessoa aí. Deixa comigo, vamos trabalhar. E lançamos isso em janeiro. Fiquei triste, né? A gente ia, né? Mas aí, como teve um evento do kart do Caminhote, a gente teve que ir pra Linhares. Mas assim, cara... Continua. Foi maravilhoso. Foi um evento assim que... E o mais engraçado, tanto no Zé Ramalho como no Roupa Nova, o que eu vi de gente chorando, porque é uma coisa assim... Pô, sabe, o Zé Ramalho, mesmo que quando ele tipo assim, todo secão, tá? Não, eu imagino. Assim, eu imagino. Tudo bem. Eu imagino. Né? Então, assim, mas eu respeito, cada um tem um jeito, né? E também já tá com a idade. Então, assim, ele se assustou que uns 4 meses atrás, ele tava num show e o pessoal foi em cima dele, caiu. Então, assim, tem que respeitar esse espaço dele. Mas foi um show maravilhoso, um show inesquecível, lotado. Inesquecível. Todo mundo fala. Gente. Antera, arruma uma mesa, mas como, gente, pelo amor de Deus, não! E é sempre assim, tá? Bota mais 2 pessoas na minha mesa. Não precisa de cadeira. A mesa são quantas pessoas? São 4. 4, né? Mas não precisa de cadeira, não tem problema. Ninguém fica sentado. É a primeira pessoa que reclama comigo. Mentira. Antera, não tá falando de cadeira. Não tinha cadeira. É sempre assim. Aí eu começo a marcar, sabe? Eu não sento, não. Aí eu vou marcar. Falei, gente, vai precisar, gente. Mas assim, foi um show maravilhoso, um show assim, muito especial pra mim, sabe? Então, depois disso aí, quando foi a época do Summer Rock especial MPB, e eu falei, agora tá na hora de trazer o Roupa Nova. Aí veio o Biquíni Cavadão, aí eu falei, agora é Roupa Nova. E eu falo pra você uma coisa, Roupa Nova foi assim, um show também. Quem foi no Roupa Nova? Vocês foram não, na Roupa Nova? Na Roupa Nova não. Tá vendo? Quase chorei. Não, eu fui no Biquíni Cavadão, um show assim, fiquei apaixonada. Inexplicável. Eu olhava, eu fico no lounge ali, reparando todo mundo. Não, eu quase chorei no gente dia. chorando, e olhava, e gritava, dançando, todo mundo cantando junto. E a banda também entregando muito, sabe? Eu tô tendo a sensação que o Jota Quest vai ser o melhor de todos. Porque eu também. Não sei explicar, eu estou ansiosa, assim. É uma energia diferente, sabe? Que a gente... Vocês vão gostar muito, tenho certeza que quem for o Jota Quest... Eu sempre falo assim, gente, aproveitem. Sabe por quê? Zé Ramalho, daqui a pouco não tem mais. Daqui a pouco não tá mais aí. É isso aí. É como que nem a gente tá falando do Michael Jackson. Poxa, a gente vai ter a oportunidade de viver uma coisa que a gente não viveu. É maravilhoso. Né? Que é realmente ir num show de um gênio. Sim. Né? De um gênio. O Lucas, né? Que é o genro do Amadeu, com a Milena, manda um abraço pra ela, Lucas, pessoa maravilhosa. Eu tava falando com ele do Rodrigo Teaser, ele falou assim, Antero, eu fui em São Paulo, agora recente, foi eu, a Milena, as crianças, pro show, queria ir de qualquer jeito também, chegamos lá, rapidinho esgotaram os ingressos, 5.000 pessoas, nós fomos pra lá. E ele falou o seguinte, rapaz, são 2h30. É toda a produção mesmo, o trailer, aquelas músicas todas, tudo figurino, tudo isso. Ele falou assim, rapaz, por diversas vezes... Eu achei que era Michael Jackson. Eu olhava, é Michael Jackson. Essa é a emoção que a gente sente. É tão perfeito o espetáculo. Ele falou assim, tem uma hora que ele pega todas as crianças que estão presentes no palco, na plateia, e leva a maioria, tudo lá pro palco. Que ele canta uma música lá para as crianças acompanhar. Então os pais ficam doidos, né? Ai, que legal. Então, e quem vai abrir o show do Rodrigo Teaser vai ser o Guilherme Lemos, né? Que é o co-oficial do Reato Russo, né? Então, você imagina, Legião Urbana tocando 2 horas depois entra, e dia 1º de novembro, né? Coincidência ou não, dia 2, finados. Então, assim, vai ser... São coisas que acontecem no Summer Rock realmente... Papai do Céu gosta muito da gente. Abençoa, né? É porque vê o público curtindo, você não vê confusão. Acaba meia-noite e meia, 1 hora. O pessoal, não tem estende mais, põe banda depois. Gente,
O limite está aqui. Depois, só vem coisa ruim. Vai todo mundo embora para casa, vai descansar. Então, desde 6h30 aqui. É como se eu começasse um show às 9 da noite e acabasse às 5 da manhã, gente. Só estou invertendo o horário. Você não está 7 horas lá curtindo, vai para casa, vai dormir em casa, acorda bem. Hoje é tão perigoso tudo, né? A gente fala pro pessoal chegar cedo, fala para levar alguém que não beba para dirigir. Para dirigir, porque isso não aí. tá fácil. Hoje tem que... A vida... Né? Tem que se cuidar, tem que se né? cuidar, não tem jeito. Querido, você trouxe um comediante aqui, Vários. né? Vários esse a gente nem sempre lembrei assiste, disso. Foi né? tanto comediante. Então, você já fez Baile dos Namorados, você já trouxe, né, stand-up comedy. Você... Cara, você é sensacional, assim. Não, Como vem essas ideias na sua cabeça? Você fala, não, eu vou trazer fulano. Eu vou trazer ciclano. Como é que vem isso na sua cabeça? A Andrei, que é minha esposa, fala bem assim, né? Ela fala, você tá aqui conversando comigo, sua cabeça tá onde? É isso aí. Não tem jeito. E eu sou assim, sabe? Ela de vez em quando, ela me dá aquele puxão de orelha, ela fala, você precisa descansar. Você não adianta ficar meia-noite. Desliga um pouco. Se alguém manda mensagem pra mim à meia-noite, eu tô ali, eu olho, eu respondo. Você tá louco? Respondo. Nós fizemos um podcast com o ex-prefeito de Pedro Canário, Bruno Araújo. Ele falou que ele passa a noite com celular e que ele já salvou vida de gente porque ele tava no celular e recebeu a mensagem. Mas aqui, eu também vou dormir. Eu só vou descobrir no outro dia o que aconteceu. Às vezes o pessoal tá num barzinho, né? Às vezes sou flamenguista de coração, graças a Deus. Às vezes eu tô vendo um jogo do Flamengo lá, tá 11 da noite, 11h30. Eu tô lá na sala vendo um jogo lá, minha esposa foi dormir e tal. Aí o celular tá ali, quando eu tô dando óleo. Aí tá lá, Antero, tem mesa? Oi, desculpa o horário. Não, não. Porque, sabe por quê? Eu acho assim, tem uma coisa que eu sempre falo. Às vezes o momento de uma pessoa ali, ela tá tão animada, querendo, e eu não me incomodo. Eu não mando mensagem pra ninguém no horário. Eu não mando, sabe? Eu não gosto de incomodar. Mas se alguém mandar, se eu estiver ali, eu respondo na boa. Agora, meu modo foi silencioso. Ninguém vai ligar, me acordar, não vai. Eu deixo ali, eu vou dormir. Agora, se eu estiver acordado e olhar, eu ver o horário que a pessoa perguntou, eu respondo. Eu não tenho esse problema, não. Mas assim, minha cabeça fica assim. Eu lembro quando eu gosto de stand-up, quando eu trouxe o primeiro comediante, trouxe o São Mateus aqui, foi uma pessoa chamado Whindersson Nunes. Então, assim, foi um cara que quando eu pensei em trazê-lo, eu olhei lá certinho, o cara me ligou de Vitória. Já pensou, gente? O Whindersson Nunes veio em São Mateus. Eu vou contar um negócio aqui que eu nunca falei pra ninguém. Conta pra gente que a gente adora uma fofoca. O que a gente faz com fofoqueiro? Quando eu trouxe... Amizade. Quando eu trouxe o Whindersson Nunes aqui na época, né? Aí veio ele e os dois primos, né? E o empresário era uma mala sem alça. Que legal. E o kart funcionava, né? Então, aí vamos almoçar, eram 2 sessões já lotadas, foi até no auditório da faculdade na época. E aí era meio-dia, fomos almoçar e tal, aí deu 2 da tarde, tava no Hotel Gêmeos ali, né? E no Hotel Gêmeos, você sabe, tem a marquise e tem a recepção. E os meninos foram daí dormir, e o empresário, vai todo mundo descansar aí, ninguém vai sair não, fica aí, pô, os caras tudo começando, né? Novo, né? Aí, Antero, o que tem que fazer em São Mateus? Tem algum shopping? Eu falei, danou. Foi shopping, não. Mas é o seguinte, você quer ganhar de kart? Então vamos andar de kart, vamos embora. O kart só abria às 6, e esse era 3 horas da tarde. Aí eu falei, vamos fazer. Aí os caras, rapaz, o cara tá ali, vamos fugir por onde? Eu falei, então é o seguinte, tem essa marquise aqui, olha só, hein? Mas ela vai magrinha um pouquinho, tá? Tem essa marquise aqui, a gente pula essa janela, a marquise, olha o que tá na marquise ali, a van. A gente vai e pula. Aí você imagina Meu sábado, Deus só a rua tava deserta, né? Que a rua ali tava deserta. Eu pulando. Você arriscando a vida de Whindersson Nunes. Eu pulando, ele pulando. Você pulando, tudo pertinho mesmo. Baixinho, né? Aí entramos na van, já botou isso, bora pro carro. O pessoal lá armado, tava achando, tava dormindo. Lá. Aí cheguei pro pessoal lá do kart, né? Já parceiraço nosso também. Eu falei, Billy, é o seguinte, eu quero pedir uma coisa a você. Não comenta com ninguém, tá? Naquela época, acho que era Facebook, ainda eu acho que era Facebook. Não posta nada. Pô, não vai vir um monte de gente, Beleza. Aí tamo lá. 5 minutos. E estamos correndo lá. Daqui a pouco, cada volta que ia dando, vinha uma pessoa no alambrado. Eu falei, que troço é esse? Aí o Winston parou na ponta. Aí eu parei com ele, o que foi aí? Nós 4 só correndo. Né? Aí paramos longe, assim, lá em cima começou a chegar gente. Ixi. Aí o Winston falou, ih, rapaz, ferrou. Eu falei, e agora? Eu falei, deixa comigo, quer ver? Olha o que eu vou fazer. E ele tinha uma latinha bem feinha na época. Né? Aí ele falava assim, quer ver? Olha só o que eu vou fazer agora. Aí parava o carro do alambrado, tirava o capacete e fazia assim. Aí abria a camisa, gente gritando. Aí chegava pra mim, sabe por que eu tô famoso? Aí, ó, tudo me achando bonito.
Aí ela gritando. Aí daqui a pouco chega Ele parece ser muito agradável. Ele é, mas assim, mas chega o empresário. Mas não aconteceu nada. Ele ficou fazendo mala, aí piscou o olho e relaxa. Aí foi um sucesso depois lá o show. Que legal. Chegamos atrasado um pouquinho lá, porque ficando de caixa, mas foi maravilhoso, foram duas sessões massa, muito legal. Que top, depois aí veio Afonso Padilha, veio a Bruna Luiz. Afonso Padilha a gente foi. Maravilhoso. Veio Tiririca, Tirulipa, né? Ele foi o que mais me sacaneou no bom sentido. Porque tava marcado para começar às 7 horas, tinham 2 sessões lotadas, vendidas no Sesc. E aí marcado para 7 horas, e ele tava no contrato, ele mandou fazer 7 horas o negócio, e no contrato 7h30. E o pessoal, aquela fila imensa para entrar, e cadê o Tirulipa ligando para ele? Não, tô chegando, ele fazendo pirraça. Aí aquela multidão lá fez a mesma coisa, e o empresário, não, só vai entrar alguém aqui depois que liberar ele. Ele chegar. Mas ninguém veio chegando. Eu falei, sabe de uma coisa? A cidade é minha. Eu tô aqui. Eu vou me dar mal. Eu falei, o quê? Eu vou esperar lá dentro sentado. Eu falei, vem. Aí eu cheguei pro empresário e falei, ele tá lá embaixo chamando você. Mentira pura. Ele desceu, liberei todo mundo entrou. E cadê ele? Nada de chegar. Daqui a pouco esse cara entra com aqueles short de futebol as perninhas campanhas. Um toquinho de gente, tá? É mesmo? Todo toquinho assim, tava gritando no meio do público, aí o pessoal esqueceu, ninguém vaiou mais. Ninguém briga, né? Mas passa cada situação. É mesmo? É fácil. Teve algum que você falou assim, que arrependimento que eu trouxe? Já. Não precisa falar nome não, Já. quem? Eu só não tô falando que vocês são 2, na verdade. Vou falar aqui. Não fala não, Não, posso falar porque eles sabem muito bem que eu vou falar de comediante, né? Porque é uma pessoa assim que eu achei muito. Destrata muito a forma de contar as piadas com as mulheres. E ele lá também no jantar foi muito desagradável. Foi o Matheus Ceará, muito desagradável. Matheus Ceará, a gente foi no show dele, desagradável mesmo. Eu não gostei. É engraçado que a gente assistia em casa, a gente via ele na Praça Nossa, a gente via os shows dele. Lá no a gente Sesc, gostava. né, que foi, né? No Sesc. A gente gostava. Só que aí, quando chegou no show do cara, eu falei, uai, gente. Muito desagradável. É outra pessoa, é outro show deselegante. E lá no restaurante. Criança, assim, não, idosa. Horrível. Ridículo. No restaurante, né? Tava eu, E eu não tenho dinheiro pra processo. Não adianta me processar, que não tem bens também pra pegar também, não. Não, eu falo mesmo, tem que falar. O cara foi realmente desagradável e ele falava uns negócios assim que, sabe? E o outro não foi nem desagradável, porque ele era fraquinho, ele começou a cantar muita música, e eu vi que, poxa, era do CQC, que era o... Deixa eu não me lembro agora. Aí acabou também, foi muito fraquinho, muito ruimzinho e tal. Mas assim, no geral, todos os outros todos são legais, maravilhosos. Né? E eu falo assim, são pessoas que depois... Agora, uma pessoa que pra mim que é fora do comum, como ser humano, são 2, na verdade, pra mim, né? É o Murilo Couto. O Murilo Couto fora do comum, fora do comum. Inclusive, na época, o Dr. Rodrigo, né? Vamos falar o nome da loja, não pode falar, né? Mas ele é oftalmo, né? Não, o Dr. Rodrigo pode falar o nome da loja dele. É Chaplin, maravilhoso. O Dr. Rodrigo foi meu aluno treina comigo de manhã na academia do nosso patrocinador, Rafael, Estúdio Rafael. O Rodrigo foi meu aluno nacional na época. E o Rodrigo pegou e tinha aquela... acho que era Mundo Verde, né? Era Mundo Verde o nome, né? Aquela loja dentro do shopping ali, que é negócio de produtos naturais. Era. Era Mundo Verde. E ele foi patrocinador oficial do Murilo Couto. O Murilo Couto, no final lá, e tava lotado o Sesc. Ele pegou e foi ler os patrocinadores. Aí pegou, e também cheiro verde, caraca, verde de maconha. E começou a zoar. Eu olhei pro Rodrigo e falei, meu Deus do céu, eu falei, o Rodrigo regalou. E tava o Rodrigo, o pai, a mãe da mãe. Aí eu falei, meu Deus, que vergonha. Aí eu chamei no canto, acabou todo mundo, acabou o show. Falei, Rodrigo, pô, ele, cara, falei, peraí. Murilo, vem cá. Olha só, isso aqui é o doutor Rodrigo, né? Cheiro verde, não, pai, mundo verde, meu Deus. Aí eu falei, o que você pode fazer? Eu falei assim, então vou levar ele pra jantar com a gente. Você vai gravar um vídeo especial lá com ele, falando da loja. Aí o Rodrigo disse, amor, gravou um vídeo especial. Um cara fora do comum. Super humilde, e né? o outro, Diogo Portugal, né? Diogo Portugal é o pai do stand-up, né? Um cara fora de série também. Inclusive, eu tô com a ideia de ano que vem voltar com muita força com o stand-up. Estamos negociando já com alguns, né? Renato Albani, que... Renato Albani é de Vitória, né? Renato Albani é peça rara. Então, assim... Não, se você trouxer Renato Albani, assim, acho que o povo enlouquece. Mas sabe o que tá pegando mais? Enlouquece. Todos os comediantes que a gente tá tentando trazer pra cá de novo, essa turma toda que a gente tem, parceria, uma certa amizade, eles não vêm mais pra São Mateus, que o último foi até o Diogo Portugal, porque eles estão gastando 4 a 5 horas de
carro para chegar em São Mateus. Então eles falam, pô, Antero, a gente chega de avião. Mas tem avião, tem Vitória, gente. Depois em Linhares. Não, parece que acabou, né? Parece que cortaram o negócio de Linhares. Não, meu amigo meu pegou avião esses dias lá. Então, mas só BH, né? Ah, é pra BH. E aí acontece, depois quando fica acidente com a Marília Mendonça, eles estão morrendo de medo de avião. Porque tem, né, o patrocinador, o seu João mesmo, da Supernet, ele falou, Antero, a gente precisa trazer, põe traz, avião bom mesmo trazer. Só que eles ficam com medo. Tem aeroporto aqui, gente, vem de avião. Então, aí eles ficam com medo. Eu falei, gente, estamos tentando trazer, negociar, né? Quem sabe... 4 horas de viagem. Tentei fechar o 4 Amigos, que o Diogo Portugal faz um stand-up muito especial, porque ele, o Danilo Gentili e o Oscar Filho, eles são sócios, né? De uma vinícola, né? Tem uma marca de vinhos, né? Muito legal. E o Diogo falou, vamos trazer aqui um dia nós 3. Só que por essa distância, não dá. Porque eles fazem um show ali em São Paulo, por exemplo, eles vão ganhar mais do que ganham aqui em 1 hora de casa. Então, aí mata. Casa. Mas estamos tentando negociar, estamos tentando trazer... Não, traz Renato Albani, que a gente vai... Todo mundo vai enlouquecer, que ele é maravilhoso. Aí ele fecha. E Colatina, engraçado, que eu até briguei. Ele vai lá. É Colatina, tá? Aí ele falou, porque é o seguinte, porque o cara que faz Vitória há muito tempo com eles, ele não consegue negar, porque foi amigo dele de infância, aí acaba não negando. Mas assim, vamos trazer. Em breve vamos estar trazendo coisa boa aí, se Deus quiser. Que legal. Tentar fazer essas... Agora, meu sonho, né, eu também... não sei se aí, eu faço o Samarrock Barbecue, que era no CEP, né? Eu trago vários assadores de carne, cervejeiros, tá? Já. E a minha ideia é trazer vários chefes renomados para fazer cursos aqui, 50 pessoas. E eu tenho uma vantagem imensa tentando trazer de verdade, que é o Henrique Fogaça, né? Tentando. Sensacional. Falei para minha esposa que jamais ela pode pedir para trazer o Rodrigo Hilbert, nunca vou trazer, que ali é fake news, ele não faz nada, ele não sabe cozinhar, ele não sabe construir. Não tem problema, ele é lindo. Você conhece a teoria do Rodrigo Hilbert? Não dá. Você conhece a teoria do Rodrigo Hilbert? Ali é Photoshop. Você namorou ele no primeiro encontro? Namorei. Por quê? Era o Rodrigo Hilbert. Eu não sei se eu teria outra oportunidade. Então, essa é a esposa dele que fala, né? A esposa dele fala... esqueci o nome dela, gente. Como é que é o nome dela? Fernanda Lima. Fernanda Lima. Perguntaram pra ela, mas vem cá, vocês no primeiro encontro, né? Que eles se encontraram... Mas você foi pra cama com ele? Ela falou, claro, Por quê? Gente... Rodrigo Hilbert. Eu ia perder a oportunidade? E ele parece ser um cara fantástico, né? Como ser humano, né? Humilde. Parece um cara fora de série. Pelo menos é o que... né? Porque a gente, às vezes... Você que é contratante, você, né? Eu lembro que quando eu era... Gente, há bastante tempo... Quando a gente é criança, a gente assistia a novela, né? Globo, né? Sim. E eu tinha paixão, quando eu era criança, por aquele Marcos Frota. Também não tem dinheiro para pagar para Marcos Frota, não. Alexandre Frota. Não, Marcos Frota mesmo. Fazia a rotinha. Isso. O doido lá. O doido. E a gente criança, o cara, né? Super agradável nas novelas e tal. Também não tem dinheiro para pagar processo, não adianta me processar. Eu fui aí um dia eu tava num circo e eu... adolescente, assim, jovem, fui cumprimentar, né? Eu peguei, acho que fui no banheiro, não sei. Eu fui cumprimentar. Caramba, sim. Mas tem. Eu nunca mais consegui ver, te juro, ele não me distratou. Ele foi extremamente seco, assim. Quem é, né? Gente... Eu nunca mais, Antero, de verdade, nunca mais consegui ouvir ele nem conversar. Ele é convidado para algum programa, eu não consigo assistir. Mas tem muito disso. Tomei ranço. Decepciona muito. Eu, em 94, eu tinha na época... Deixa eu ver... Tinha 22 anos na época, e o Brasil foi campeão do mundo, né? 94, né? Então, assim... Acho que vocês aqui, acho que ninguém era nascido ainda, 94. Tá. Aí eu lembro que eu estava no Nacional era uma potência em Vitória, né? Tinha mais de 15 mil alunos. E eu tinha, nessa época, já fazia eventos pro Nacional, já era o filho do sítio, então me chamava na época. E aí um amigo meu do Rio de Janeiro me ligou, falou assim, Antero, tô com o Romário aqui no Rio de Janeiro, ele não vai voltar pra Espanha agora, ele vai enrolar aqui mais um mês. Vamos fazer um jogo aí, cara, leva Romário de mundo tava no meio daquela Brasil campeão, aquela febre. Top, hein? Eu falei, o que você precisa? Na época, né? Ele falou assim, eu preciso de 50 mil reais e as passagens aéreas. Aí eu cheguei pra Cid, que era o dono nacional, cara, milionário na época, e vascaíno doente, falei, vamos trazer o Romário aqui? Já botar a logomarca toda, só. Pô, imagina, Romário, em Vitória, 2 semanas depois de campeão do mundo. E o melhor do mundo na época. Vamos fazer. Aí eu liguei, vamos fazer agora. Aí fomos para o aeroporto e nunca vi tanta gente, via repórter em qualquer lugar para pegar Romário. Romário não voltava para a Espanha, todo mundo comentando. E fomos fazer o evento.
E todo mundo falava, Romário, assim, uma simpatia, sabe? Ele cortava todo mundo. Porque o pessoal ficava em cima, tal, Edmundo, essa turma toda. Aí, no vestiário, para entrar no estádio, na época do estádio do Rio Branco, eu lembro que ele pegou a camisa, escrito Nacional, imagina, o mundo todo filmando, ele com o Play Nacional na estampa. Aí ele foi lá, pegou a esparadrapo e foi. Eu falei, meu Deus, ferrou. E agora? E todo mundo esperando. Aí eu falei, bicho, pelo amor de Deus, cara, quem bancou tudo se foi o Play Nacional. Ele falou assim, olha só, eu vou voltar um dia aqui, ou seja, ele estava negociando já para vir pro Flamengo na época. Vou voltar aqui um dia e eu prometo, quando eu voltar aqui, esse aqui é meu telefone, você vai me ligar, eu vou usar depois, que eu não posso fazer isso agora, senão eu vou tomar multa, não sei o que lá. Beleza, aí jogou, aconteceu, expliquei pro Cício, entendeu a situação toda, foi maravilhoso, acabou o evento. Aí 6 meses depois, Romário assina com o Flamengo. E teve um jogo no Espírito Santo, aí veio ele, Sávio, a turma toda do Flamengo, eu liguei na época, automaticamente fui lá no hotel, bati papo com ele e tal. Aí ele falou, faz o seguinte, vamos lá, onde que é a sua escola? Eu falei, não, nunca levaria lá, porque dá muito problema pra mim. Eu falei, não, vai melhor, tem como você botar o boné, já é suficiente. Ele botou, entrou no estádio com o boné do Nacional, com o Nacional na época. Então, assim, tem histórias que você fala, Romário antipático. Não é. Não, ele não gosta de pessoas eu não acho, próximas. Por exemplo, uma pessoa que é maravilhosa, que eu tive o prazer de conhecer na época que fazia muita coisa nacional lá em Vitória, foi o Tony Ramos. É um cara incrível. É mesmo? Incrível. Ele parece um urso mesmo? Ah, não sei. A pergunta, o urso. Ele tem cabelo do dedo até Tem. Mas é um cara fantástico. Imagina. Outros que são então é verdadeiro, né? Outros que eu imaginava, não é só de câmera, não, né? Insuportável. Então, assim, mas é uma coisa que eu aprendi na minha vida, sabe? Quando a pessoa lidar com as pessoas, né? Como pessoas normais. Isso. Eu trouxe aqui em 2012 o meu maior ídolo, eu tive um prazer enorme, foi o Zico. Né? Uma pessoa que eu conheci, que eu tive o prazer de estar junto aqui 2 dias, o evento nós fizemos junto, vieram vários jogadores do Flamengo na época. E uma pessoa assim que não dá para explicar o ser humano que aquele cara é. E quando ele chegou aqui, né, na época o prefeito era Amadeu Boroto, eu propus que o Zico iria montar uma escolinha aqui, por intermédio da prefeitura, para as crianças carentes, a escolinha do Zico. Que acabou, não sei porquê, que não sei. E na época eu estava vindo de Vitória para cá, na sexta, o jogo era sábado, e vários jogadores do Flamengo vieram junto na época. E eu não consegui fechar com hotel nenhum na cidade. Ninguém abriu as portas de verdade para mim, que eram 28 jogadores. Aí liguei lá pro pessoal da Barra, que era, na época era o Bristol da Barra. Não, pode vir, eu vou dar todos os apartamentos pro Zico. Isso era na sexta. Aí teve esse coletivo, fomos lá pra Barra, maravilhoso. Ele perguntou, como é que tá de venda lá pro jogo, né? Eu falei, o Zico não tá vendendo muito, porque, aí eu chamei o empresário do Zico e falei, ele falou pra vender pra esse preço. Aí o Zico chamou o cara, você tá ficando doido? Esse preço pra quê? Você é louco? Antero, vem cá. Amanhã de manhã, meu irmão, pega aí, vai lá em São Mateus, distribui os ingressos. Quer dizer, liberou pra todo mundo, né? Os ingressos. Lotou o estádio. E ele falou, só faz um favor pra mim, na hora do jogo, no intervalo, me deixa no cantinho, porque eu tô velhinho já, pra me respirar, senão não consigo. Chamei todos os seguranças, eram 40 na época. Falei, faz um cordão aqui, no canto da parede, lá no estádio Selambi. Então, no intervalo, não deixa ninguém chegar perto. Pode deixar, abrir um espaço. Falei, agora eu tô tranquilo. Eu ando um pouquinho, quando eu olho pra trás, os seguranças foram em cima dele pra tirar foto. Os próprios segurança, né? Que legal, deu todo mundo bem, pessoa maravilhosa, sabe? Assim, então, assim, tem coisa que você surpreende. Antero, você se vê fazendo outra coisa? Não. De verdade, não. Eu, tipo assim, não teria coragem. E o Fabrício fala a mesma coisa ao inverso, né? Eu não teria coragem de montar um pub, porque, nossa senhora, o Fabrício, ele é um herói, ele é Flávia, irmão, eles são heróis. Falei, não é nem questão de disputar, não, porque eu não teria coragem de montar mesmo, todo dia tá ali. Eu falei, rapaz, vocês são heróis, Deus me livre. Eu faço 2 eventos desse porte por ano, que me desgasta. Eles são heróis, eles são uma costela com barbecue. Que eu vou falar pra você, gente. Aquilo ali é coisa de e faz tudo com muito carinho, né? Tudo maravilhoso. Eles são muito bons, eu sou muito fã deles, eles sabem disso. Um beijo pra eles aí. Amo também. E assim, então eu faço esses 2 eventos, vou fazer algumas coisas mais agora, stand-up e tal, mas nunca ficaria preso. Outra coisa. Ficar preso, não. Assim, você não monta um restaurante, você não monta... Não, ficar preso, não. Bom. Gente, nós vamos ter que encerrar, né, esse bate-papo maravilhoso, sensacional, que se a gente não encerrar agora, Antero, a gente fica 2 horas. Muita história. Né? E eu quero fazer um compromisso com você. Sim. Se Deus quiser, o podcast, The Best Podcast, vai continuar comigo, com a Midian, né, com o Lucas, com quem estiver, né, com quem quiser fazer, né, aqui este microfone vai estar.
E eu gostaria de fazer um compromisso com você, de você vir falar das bandas quando você realmente trouxer. Eu quero isso, eu desejo isso. E ó, uma coisa porque pode ser é maravilhoso. Se tiver, né, de vez em quando o stand-up, só chega sempre antes, coisa assim. Às vezes o comediante vem 2 dias antes, dependendo. Ou a banda também, o Silvinho sempre vem. O dia que puder, fala assim, ó, tô com isso aqui. Vamos lá. Pode trazer e vai ser um prazer levar os aqui. Nossa, maravilhoso, maravilhoso. Porque tem muita gente que vale a pena, sabe? Vale. Tem as histórias que você senta pra ouvir. Pô, imagina. Não, compromisso nosso. Ó, com certeza. E eu falo de sentar um dia com o Silvinho, doutor Silvana, só John Penck, pra ver as histórias do Chacrinha, as histórias que rolavam. Falei, gente, é a nossa vida. A gente via de tantas distâncias. Nunca imaginei eu estar perto dessas pessoas, poder apertar a mão dessas pessoas. Porque foi a minha geração inteira, né, que a gente curtia. Que top. Tá bom? Obrigado de coração. Gente, Antero, nós temos um patrocinador que é, né, a Supernet, que é uma das internet, gente, que é a internet, né, hoje, que nos atende com toda qualidade, com toda eficiência e velocidade, né, do nosso parceiro, né, Fabrício Gava. E com o Antero aqui, eu gostaria de falar, né, Antero? Fala um pouquinho aqui da Supernet. Pô, nossa senhora, fala Supernet. Eu sou suspeito, né? O seu João, que é o dono da Supernet, hoje lá de Valadares, vários lugares. Esse é um homem maravilhoso. Esse é um cara parceiro até debaixo d'água. Ele é um patrocinador oficial do Samba Rock, sempre ali. E eu falo, se não fosse os patrocinadores mesmo que eu tenho, não dá para dar o pontapé inicial. Essa é a verdade, né? Então, vocês estão muito bem assessorados. Supernet, seu João, muito obrigada pelo patrocínio, pela parceria, pela amizade, né? Por estar aonde os melhores se encontram, né? Que é o The Best Podcast. Não é isso? Parabéns, viu? Maravilhoso. Muito obrigada. Obrigado, é uma honra estar aqui e espero que continue muitos e muitos anos, porque o São Mateus precisa realmente de um espaço desse. Amém. Eu vou falar aqui dos nossos patrocinadores. Nós temos, gente, um patrocinador novo que chegou agora fresco, que é Tonete Veículos. Tonete Veículos está nos patrocinando, olha que legal, é onde realmente os melhores se encontram. Estúdio Rafael, gente, que é de academia, que a gente treina, Dr. Rodrigo, oftalmologista, treina lá também. BS Stories, Indoor, Demelone. A Demelone, ela vende, gente, acessórios cosméticos, né? Tudo, joias. Débora é maravilhosa. É isso mesmo, ela vende. Um abraço pro Zé Carlos, pai dela, Melone, Zé Carlos. Maravilhoso. Eles vão a família inteira, né? Gente, é lindo. É lindo. Casa Melhor, Evolve, Caico, Softmania, que é sempre um parceiro nosso, gente, que não vai deixar, e Supernet. Não é isso? Agradecimento aos nossos patrocinadores que fazem parte dessa história, que fazem parte desse sonho do The Best Podcast. Antero, muito obrigada. Deus te abençoe, que abençoe você, abençoe sua esposa, né, sua família, né, que são vocês dois, com esse amor, com esse carinho, e que você continue em São Mateus, nos trazendo esse prazer de que é o Samba Rock. Muito obrigada. Eu agradeço de coração o espaço de vocês, espaço maravilhoso. Eu ficava pensando, eu quero participar. E Você está nessa lista, meu querido, desde que a gente pensou no The Best Podcast, você já estava na lista para trazer. Obrigado. Mas muito obrigada mesmo. E que você seja realmente muito feliz. Eu agradeço. E que vocês precisarem que eu puder ajudar, conte com a gente. E convidar todo mundo. Dia 24, tá? Estaremos lá no Samba Rock. Fala do Instagram de vocês. É o Samba Rock Festival, tudo juntos, tá? Entre, participe. E eu queria fazer um convite a vocês todos. Prepara um videozinho maneiro pra gente colocar no telão lá no dia 24 de maio. Lá de vocês comentando sobre o podcast. Vamos. Só não posso colocar os patrocinadores porque tem outros aí envolvidos. Não. Mas o de vocês pode colocar lá, divulgando, o pessoal poder acessar, começar a curtir. Tá ótimo. Que é fundamental. Vamos fazer um vídeo nosso, né? Tá bom? Vai ser um prazer enorme, tá bom? Que legal. Muito obrigada a você por estar conosco sempre no The Best Podcast, onde os melhores se encontram.